Ah, foi. Beleza. Vamos lá então. Fala pessoal, boa tarde. Como vocês já devem saber, eu me chamo Vu. Estamos aqui no mais um episódio do Mechatronic em Ação. E hoje a gente está com a equipe Zima. E quem está aqui com a gente vai ser Thomas Akira, que é representante dessa equipe, que é de soluções médico-hospitalares, e ele vai explicar um pouco melhor para vocês. Se quiser se apresentar primeiro, seu Thomas. Perfeito. Olá, galera. Sou o Thomas Akira. Eu faço engenharia mecatrônica. Eu estou no segundo ano junto com o Vu e atualmente eu sou capitão da Zima. Beleza, isso aí. Bom, eu sou o Vu, como o Tominho já falou, eu também estou no segundo ano de engenharia mecatrônica e estou no PET Mecatrônica atualmente. Se quiser apresentar um pouco mais assim pra gente, o que que é? É uma equipe nova, acho que pouca gente ainda deve conhecer. Vai ser Certo. muito bacana. A gente é uma equipe bem nova. Na verdade, a gente saiu aqui como um grupo de extensão faz um mês, se não me engano, talvez até menos. Então, o que aconteceu? A gente era um grupo de pesquisa, então são alunos que se juntaram para fazer uma iniciação científica. Essa iniciação científica continuou por 2 anos, 3 anos, na verdade, com continuidade entre os alunos, então entraram alunos novos. E apesar de ser um grupo de pesquisa, ele começou a virar aos poucos uma estrutura de um grupo de extensão, certo? Então a gente já aproveitou tudo isso que estava acontecendo e agora nesse 2021, no finalzinho de 2021, a gente saiu como Zima, um grupo de extensão de fato. Uma coisa que eu acabei não perguntando, mas por que você escolheu o curso de engenharia mecatrônica, Thomas? Olha, assim, é bem confuso porque na época eu era bem mais inocente, mas eu olhava para o mercado, eu olhava, cara, tudo era automático, os carros iam ser elétricos, e na minha ingenuamente de um adolescente, eu falei assim, engenharia mecatrônica, eu acho que esse aí é o futuro, eu vou fazer isso. Mas, na verdade, tem um pouquinho de por que eu escolhi engenharia, que é meio que o porquê eu escolhi mecatrônica, né? Só que eu gostava de engenharia. Eu escolhi mecatrônica porque eu queria ter um emprego. Então, eu sempre fui um cara que gostava de desmontar as coisas, não conseguia montar de volta os meus brinquedos, mas eu desmontava todos. Gostava de entender como as coisas funcionavam e até um pouco mecatrônico mesmo, que eu não sou o cara que sabe muito de uma coisa, eu gosto de entender um pouquinho de cada coisa, sabe? Entender um pouquinho de cada coisa é o que eu mais gosto de fazer, e meio que mecatrônica é isso, né? Essa interdisciplinaridade. Então acho que faz bastante sentido, eu acho que foi por isso. Imagino que você tenha gostado de lá em algum momento da sua vida. Lego? Nossa, cara, eu era o maluco do Lego. Sério, maluco. Exato. Eu sou exatamente essa criança, então. Show, show. Acho que se quiser apresentar um pouquinho assim mais da equipe, tiver algum slide aí. Certo, vou começar a apresentação, depois compartilhar aqui. Consegue ver metal? Consigo. Aliás, já aproveitando, de onde surgiu esse nome Zima? É um nome que lembra bastante enzima, tem algum motivo por trás, assim? Certo, vamos lá então. A gente era um grupo de pesquisa, então não existia uma estrutura, uma cultura, né, em volta de um nome, um logo, uma coisa assim. Então, quando a gente decidiu virar um grupo de extensão, a gente precisava achar a nossa identidade, sabe? O que, que a gente acredita que a gente é, como a gente se vê. E a gente olhou para o que, que a gente faz. A gente pega o hospital tem alguns pequenos processos dentro dele que ele precisa fazer para funcionar. E a gente insere a tecnologia nesses processos para deixar mais eficiente. Era isso que a gente fazia. Mas a gente é engenheiro, mexe com máquinas, mas também tem o fator biológico, sabe? Que a gente está servindo médicos, a gente está ajudando, de certa forma, a área da saúde, que lembra biologia. Então a gente fez um análogo, em que o hospital ele é uma grande célula. E para essa célula se manter viva, ela tem as suas reações internas, assim como o hospital tem os seus processos internos. E a gente insere a tecnologia para aumentar a eficiência desses processos, é basicamente o que na biologia uma enzima faz dentro de uma célula. É um catalisador, um agente da eficiência. E dada essa similaridade, a gente escolheu o Zima, que é até um nome bonitinho que eu acho, para ser o nosso nome do grupo de extensão.
Ficou claro, Viagirinho? Ó, ficou da hora, da hora. Isso é muito legal porque, principalmente, muitas empresas assim, relacionadas a hospital e também tecnologia, acaba chamando de medtech, às vezes, algo do gênero, e vocês pegaram um nome basicamente biológico. Isso foi bem É, fora da curva. maneiro você ter notado, porque foi uma coisa que a gente fez um esforço para fugir desse estigma exatoide, sabe? Tecnologia, tech, medtech. A gente queria mostrar o que a gente faz, que é sim desenvolvendo tecnologia, mas ressaltando esse fator que é tipo, considerando os problemas da biologia, né? Quais são as necessidades do pessoal da saúde. Então a gente quis fugir desse estigma, assim. Show, show. Agora eu queria conhecer um pouco mais do que vocês fazem na Zima, além do robô hospitalar. O que é exatamente esse robô hospitalar que o pessoal tanto fala na Poli? Perfeito. Então, vou começar falando um pouco da história, né? Dando uma contextualizada para todo mundo entender como é que surgiu, da onde que a Zima surgiu. Então, o começo de tudo, né, que é a história do robô, o robô é de fato a nossa base, né, o alicerce da Zima, começou com o professor Leopoldo Yoshioka, do PEA. Ele surgiu com um projeto, na mente dele ele queria um robô que ia fazer delivery de documentos, afins, coisas simples, né, dentro do campus da USP. É um problema de mobilidade, é um desafio de automação, mas ele não estava olhando para quanto tempo a gente ia economizar fazendo isso. Ele estava olhando pelo marco, onde a gente desenvolve tecnologia com pesquisa numa universidade pública e a gente faz melhor ou igual que o pessoal lá fora. Então, as inspirações é o Amazon Prime, esse robô da Amazon, e esse robozinho da direita que atua na Inglaterra. Então, a ideia do professor Leopoldo era fazer um grande projeto, né? Quase como se fosse uma demonstração do que a gente poderia fazer. E em agosto de 2019, né, entraram os alunos e eles começaram a trabalhar. A gente consegue ver que, ó, esse era o robozinho, né, esse verde, era o robozinho design feito por um aluno da FAO, que trabalhava junto com um grupo. E agora, né, em agosto de 2019, eles tinham o primeiro protótipo, um mockup, na verdade. E vocês conseguem ver que era muito arcaico, vamos dizer assim, né? Rústico, assim, sem nenhum acabamento. Inclusive, se você olhar o vídeo, era esse robô, o Delivery Robot, né? Dá pra ver que ele é muito simples, cara, muito simples. É um trabalho de PMR, sabe? Mas eu acho importante mostrar da onde a gente veio e como simples começou, para mostrar quão longe, sabe, essa iniciativa pode chegar, que hoje é o robô hospitalar. Então, a gente começou com esse Delivery Robot, mas em março de 2020 estourou a pandemia. Os alunos que faziam parte do grupo, que frequentavam o laboratório quase toda semana, ficaram presos em casa e vendo os efeitos da pandemia. Então, uma coisa que ficou evidente era no hospital universitário. Deixou uma situação bem crítica lá dentro, a pandemia, sabe? Saturou muito o hospital. E os alunos, comovidos com esse efeito da pandemia no hospital, eles mudaram o escopo de uma navegação autônoma outdoor, né, entre o campus da USP, para uma navegação autônoma indoor, dentro de um hospital. E aí entra um marco muito grande, porque os alunos, eles tomaram a iniciativa de aceitar um desafio, mas muito, muito maior. Atuar dentro de um hospital é muito delicado, precisa ser um sistema muito robusto. E vai estar circulando várias pessoas lá, um ambiente muito mais apertado. Então, o desafio que os alunos se proporam a resolver foi muito, muito maior que a inauguração outdoor. Então, esse é um marco grande. E o segundo foi se envolver com a saúde, foi se envolver com o Intec. Né? Então, foram dois marcos aí que, sem eles, a Zima não existiria com certeza. Então, em março de 2020, a gente passa de uma pesquisa para navegação autônoma outdoor, né, o Delivery Robot, para o robô hospitalar. E o que é o robô hospitalar? Por que a gente gostaria de ter um robô dentro do hospital? O primeiro objetivo era automatizar o processo. Qual? O robô hospitalar faz entregas de amostras laboratoriais entre os departamentos. Então, uma enfermeira acabou de coletar um sangue de um paciente
e ela precisa saber se esse paciente está tendo uma hipoglicemia, não sei. Então, ela manda para o robô vai até o laboratório, entrega essa amostra e o exame vai sair. Então, basicamente, esse é o processo que o robô vai automatizar e que hoje é realizado por uma pessoa. Então, uma pessoa não, várias pessoas. Então, várias pessoas precisam ficar se locomovendo para levar amostras. E a gente sugeriu fazer o robô para automatizar esse processo. Além disso, tem uma otimização da logística. Os enfermeiros, os farmacêuticos vão poder estar trabalhando, de fato, na operacional, cuidando de pacientes, enquanto o robô, de maneira até mais rápida e mais segura, consegue fazer essa entrega das amostras. Então, é uma otimização desse processo. E eu acho que a parte principal, e é onde, sim, tem o maior impacto, é indubitável, que é a redução do contato humano. O robô ele serve como um escudo entre o profissional da saúde e a Covid. Porque essas amostras pode ser um exame de glicemia, mas pode ser um exame de Covid, pode ser um exame de pneumonia, pode ser um exame de febre amarela. Então, não é só para o Covid, mas foi o Covid que abriu o olho para esse problema, que era o contato entre o profissional da saúde e esse conteúdo altamente contaminante. Então, basicamente, esse era o projeto, né, que começou em 2020, essa era a proposta. É muito legal vocês pegaram um projeto que se basearam num projeto que tinha um outro propósito e transformaram em algo muito viável para a época do que estava acontecendo. E porque ainda está acontecendo, né? Felizmente. Sim, sim. Eu acho que realmente é um marco, é bonito até de falar, é um marco, sim, para o grupo, como extensão e para o pessoal do projeto, assim, como um todo. Que a gente mudar esse escopo para uma coisa que tem uma justificativa nobre aumenta muito a motivação. Acho que é bem bacana isso. É bem bacana trabalhar com uma coisa que vai ser de fato usada. Assim. Legal. E então, em abril de 2020, a gente já tinha a primeira versão do nosso robô. Né? Então, essa versão aqui, onde, apesar de ainda não tão evoluído, ele já apresentava portas, todo o sistema de movimentação, sensoriamento, mas ele tinha muitos defeitos. Por exemplo, ele possuía muitos, a gente consegue ver pela imagem, alguns parafusos, rebarbas, coisas que no mundo do hospital não pode ser higienizado, fica mais difícil. Então, teve esse problema, né, o problema da higienização, teve o problema da movimentação, você pode ver que ele tem 4 rodas, isso deixava muito mais difícil de controlar o robô. Então, dado todas essas dificuldades que a gente encontrou, a gente decidiu fazer uma versão 2. Essa versão 2 ia consertar esses erros e, quem sabe, explorar novas possibilidades. Então, a gente consegue ver claramente que de abril de 2020 para maio de 2021, onde a gente tem a nossa versão 2 do robô, ele fica mais bonito, que foi uma solução muito inteligente da equipe, que, além de deixar mais bonito, ele deixou a higienização viável com essas chapas de alumínio. Então, essa foi uma solução bem interessante. E, além disso, a gente está usando 2 rodas. Então, são as principais mudanças, tem algumas pequenas mudanças em sensores e tudo mais, mas as que mais fizeram diferença foram essas 2. Então, agora, de fato, vamos entrar num projeto que a gente desenvolve, qual que é o dia a dia do pessoal da mecânica, da eletrônica, da computação. Então, primeiro, o funcionamento do projeto do robô estelar de todos os robôs é separado em 3 grandes áreas: a mecânica, a eletrônica e a computação. A gente vai agora fazer um pequeno tour por todas elas, começando pela eletrônica. Então, uma coisa que a eletrônica faz, e é muito importante, é os módulos eletrônicos. E o que são esses módulos eletrônicos? Basicamente, é uma maneira organizada de você fazer o fluxo de informação. Mas como assim? A gente tem vários aparelhos externos, por exemplo, um LED onde você vai controlar esse LED. A gente vai ter um sensor de inércia, esse azul, onde você vai receber informações desse sensor. A gente tem o nosso lidar, a gente também vai receber informações do lidar. E a gente tem um sensor de distância laser, que a gente vai receber e enviar informações para ele. Então, tem um certo fluxo de informação que, como esse projeto é muito grande, pode ficar muito confuso. Para isso, o pessoal da eletrônica desenvolve módulos eletrônicos
são placas, né, PCBs, que organizam tudo isso de maneira que seja inteligível, certo? Que seja racional. A gente consiga pegar isso depois e entender o que estava acontecendo. E como a gente faz esses modos eletrônicos? A gente tem essa CNC Fresa no laboratório, essa máquina que está nessa imagem, e essa máquina consegue fazer placas de circuito impresso como essas aqui embaixo. Então, sabe aqueles projetos que usam protoboard, jumper? A gente faz a mesma coisa, só que usando uma fita de cobre, certo? Uma placa. É a mesma coisa, como se fosse um fio. E a gente consegue, então, deixar tudo organizadinho, bonitinho, de maneira que dá para entender bem o que está acontecendo. Para fazer, né, para rotear essas placas, para fazer todo esse design, a gente usa o Altium Designer. Então, aqui a gente consegue ver uma placa fresada, tá certo? Essa aqui é uma placa uma placa de controle, se não me engano. A gente, de fato, fabricou essa placa no laboratório. Mas a gente também se preocupa com ter um acabamento melhor. Inclusive, a gente tem um patrocinador agora, Circuit Brás, que vai ser quem vai mandar produzir essas placas de PCB, né, placas de circuito impresso, oficiais. Então, de fato, vão ser aquelas plaquinhas que você conhece, que você já qualquer um que já desmontou alguma coisa eletrônica já viu uma plaquinha verde. Então, essas plaquinhas verdes são as PCBs. E a gente conseguiu um patrocínio que vai fornecer essas placas para a gente. Então, a gente desenvolve elas, manda para eles, eles nos devolvem a placa feita. Tem alguma diferença para a coloração dessas placas? Você diz da de cima para de baixo? É preta, azul, muda alguma coisa entre a verde e azul, por exemplo? Na verdade, a cor a gente pode escolher. Então, foi uma decisão nossa, para combinar com o robô, a gente escolheu o preto, mas não tem diferença nenhuma. É totalmente customizável, você consegue mudar esses textos, colocar uma logo. A nossa vai ter a nossa logo também, então é bem maleável isso. Show, que da hora. Nice. Então, continuando agora, fechando a eletrônica, vamos para a mecânica. Na mecânica, uma coisa que todo mundo que faz parte sabe fazer é a modelagem 3D. E para isso a gente usa o Autodesk Fusion 360, muito bom. E para fabricar as peças, né, para modelar as peças, a gente usa o Fusion. Para fabricar as peças, a gente usa o Flash Forge. Então a gente tem o nosso robô. Mas isso é um projeto muito caro. A gente não pode comprar o material e sair montando esperando que dê certo. A gente sempre começa no software, onde a gente não gasta dinheiro e consegue validar essas ideias. Então, como que a gente começa com o robô, né? Do que o robô é feito? Eu vou aproveitar que a gente tem o CAD para mostrar tudo isso, né? Como é essa montagem, como foi o processo de concepção. Então, a primeira parte que se prepara, o pessoal da mecânica se preocupa em fazer é a estrutura. Qual vai ser a estrutura? O que vai sustentar o peso do robô? Vai ser perfis de alumínio. Isso que você está vendo, esse quadrado de perfis de alumínio, de barras de ferro, é a estrutura que segura todo o peso e todos os esforços do robô. Ela é feita de perfis de alumínio da Forset, é um material muito bom, muito resistente e leve, então a gente conseguiu só usando esse mesmo material fazer toda a nossa estrutura. Depois vem a carenagem, e o que é a carenagem? Pensa que é a superfície visível do robô. A carenagem é a carcaça do robô. Então, como comentei, ela tinha que ser higienizável, a gente usou aço inox para fazer essa carenagem, e como vocês podem ver na imagem, ela tem essa divisória aqui, esse risquinho. Na verdade, a carenagem é dividida em duas partes. Essa parte de cima, essa aqui, e essa parte de baixo. Lembra um Se você Kinder olhar Ovo, né? aqui, tipo um Kinder Ovo. Então, exatamente. Você consegue ver que esses perfis são perfeitamente desenhados para encaixar na carenagem. Então, como se fosse um Kinder Ovo, como falou, você fecha essa estrutura de perfis dentro da carenagem. Foi assim que a gente montou. Através de uns parafusos, ele consegue ficar bem fixo no robô. Então, essa estrutura, toda a estrutura mecânica do robô, a parte de esforços. Mas onde que tem a parte inteligível, né? Os sensores, o computador e tudo mais, os acessórios. A gente também tem que colocar no CAD, então aí a gente vê prateleira, capa de sensor, lidar, tudo. Tudo a gente coloca no CAD para ter uma noção se vai dar uma batente, se está do jeito que a gente está imaginando, para conseguir evitar os erros, né? Evitar gastar dinheiro à toa. Mas também não basta a gente ficar só na modelagem
faz parte do nosso projeto é entregar de fato o robô. Então a fabricação é essencial. E para isso, o pessoal da mecânica trabalha aí muito com a impressora 3D, essa Inventor Series. Então faz parte do pessoal da mecânica saber usar essa impressora e saber fazer a fabricação, né? Levar em conta tudo que pode dar errado. Então, como é mais ou menos o dia a dia e que o processo que a gente faz quase todo dia que a gente vai no lab? A gente primeiro usa o FlashForge para conseguir gerar o arquivo que a gente vai jogar na impressora. É só colocar o STL lá. Com esse software, você consegue enviar para a impressora e ela já vai começar a imprimir. Então, tem esse pequeno vídeo que demonstra o processo. Ela fica aí nesse vai e vem por bastante tempo. Só como uma título de curiosidade para vocês entenderem quão demorado esse processo. Essa peça, que não tem 15 centímetros por 15 por 15, ela não tem 15 por 15, é menor que isso. Ela demorou 4 horas para ser feita. Então, é um certo investimento de tempo e por isso que a gente precisa entender exatamente o que a gente está fazendo na hora de imprimir. Então, depois de impresso, ela ainda não está pronta, essa peça. Ela precisa passar por todo um processo de refinamento. Então, na imagem 1, a gente consegue olhar essas bolinhas, que está bem em cima do meu mouse, essas bolinhas embaixo dessa capa de sensor. Essas bolinhas são suportes. A gente usa os suportes para conseguir melhorar a qualidade da peça e conseguir fazer com que a peça tenha estruturas, mesmo com que ela não tenha um apoio no chão. Então, a gente precisa usar esse suporte. E, é claro, esse suporte não pode ir na peça final, né? Então, a gente lixa, a gente faz todo o acabamento dessa peça, que tem esse processo 2 e 3, monta, de fato, o equipamento, para depois a gente colocar no robô. E nesse vídeo, a gente vê que não ficou pronto só a capa do sensor, a gente vê que a gente usou a impressora 3D para fazer a capa do lidar também e a capa da câmera. Então, a gente usa muito, mas muito mesmo, a impressora 3D. Esse suporte que você mencionou é algo impresso pela própria impressora ou é algo que vocês colocam embaixo antes de imprimir? Sim, ela é impresso. É que, vamos imaginar que, pô, é isso aqui, eu quero fazer um L. E por algum motivo esse L é desse formato aqui. A impressora, para ela conseguir passar o filete de plástico, ela precisa ter um suporte, onde ela raste o bico. Então, se isso aqui estiver flutuando, por exemplo, ela vai passar, esse filete só vai cair, entende? Então, o suporte, ele realmente faz um suporte. Então, você coloca, o software faz isso automaticamente, ele gera uns pedacinhos de plástico que vem aqui e vão fazendo suporte, como se fossem colunas, pilares. Entendeu? Entendi, bem bacana. Preciso fazer isso É, também. é bem útil. É um problema que a gente só para pensar quando está imprimindo mesmo. Então, agora, fechando a mecânica e indo para a computação, vou apresentar a parte que eu acho que o pessoal da computação mais trabalhou, né? Agora está vindo a parte mais legal, que é os testes, mas a maior parte do tempo o pessoal da computação ficava na simulação. E vale a pena pensar que, pô, tem um robô lá andando no hospital, mas o que tem dentro dele que faz ele ser inteligente? E é um computador, de fato um computador, assim como o seu notebook, só que muito pequenininho. O nome dele é Jetson, é o NVIDIA Jetson. É um computador desse tamanho que a gente usa para controlar o robô. E é nele que ele vai rodar todas as simulações e fazer os cálculos necessários. E as ferramentas que a gente usa para conseguir desenvolver a simulação é o ROS, é um framework, e o Gazebo, que realmente apresenta, né, a simulação. Além do Gazebo, a gente usa o ARVIS também, é bem importante. Então, para não ficar muito abstrato, o que é de fato essa simulação? É isso aqui que você está vendo. Parece um joguinho, né? Realmente, é um joguinho. A única diferença é que você monta as regras desse joguinho. Então, você que coloca qual robô vai ser usado, você coloca qual é a posição de cada sensor, você monta tudo. Então, faz parte de um projeto grande que vai custar muito dinheiro fabricar, começar com uma simulação, porque aí não tem problema bater o robô, não vai custar nada. Mas se a gente bater o robô hoje, seria um grande prejuízo, né? Então a gente começa na simulação para depois ir de fato para a fabricação. Além de fazer a simulação, é muito importante programar todos os embarcados. O robô não é composto só por um computador. Ele tem um computador, mas ele tem vários microcontroladores espalhados por ele
para conseguir captar as informações. Então, para isso, a gente usa orientação objeto, né, usando classes, a gente faz toda a programação desses embarcados, esses módulos, né, os módulos eletrônicos que a gente comentou na eletrônica. E o que a gente tem feito recentemente, que é um trabalho mais legal de realmente ir no lugar e mapear, é o mapeamento com o LIDAR. O que é o LIDAR? O LIDAR é um sensor a laser, que ele gira. Ele fica girando, e eu não sei explicar exatamente qual que é o conta que ele faz lá dentro, mas ele consegue gerar um mapa do ambiente onde ele está, através desse movimento e o sensor de laser, claro. Então, com esse sensor do LIDAR, a gente consegue mapear qualquer ambiente onde a gente estiver inserido. E vai ser esse sensor que a gente vai usar para o robô conseguir se orientar. E Então, o que como que funciona? aparece lá nas simulações anteriores é utilizado esse lidar, então. Exatamente. Então, tá vendo essa parte vermelhinha aqui, ó? Esses pontos vermelhos? Esses pontos vermelhos é o que o LIDAR está reconhecendo na simulação como uma parede. Então, bem notado, Edu, que o LIDAR é realmente usado, inclusive, na simulação. Então, a Show. gente usa, né, sensor. E como funciona ele? Você pega ele e realmente mapeia, vai andando pelo ambiente e ele vai mapeando. Então, essa imagem da direita, para quem conhece do pad da elétrica, é o PEA. Então, onde a gente trabalha é o AN12, é o nosso laboratório, e os meninos da computação conseguiram mapear todo o ambiente. Então, eles foram caminhando com esse sensor, o sensor foi reconhecendo as paredes, e ele montou esse mapa. Então, dá para ver que é uma tecnologia muito útil quando vem para navegação interna, navegação indoor. E o que a gente tem feito recentemente foi ir no HU. Na semana passada, nós estivemos lá para fazer um mapeamento dos corredores onde o robô vai atuar. Então, aqui tem uma imagem da gente visitando o HU. E, basicamente, o trabalho é esse mesmo, né? Vai o Pedro atrás com o computador, verificando se está rodando tudo certo, o mapa está certinho, enquanto alguém carrega, no caso é o Vu, carregando a prateleira com o sensor para fazer esse mapeamento. Essas quebras do que a gente vê assim no mapeamento, elas afetam muito? Tem como corrigir depois? Foi um problema bem grande que a gente sofreu nesse dia, que acontece que para esse mapeamento dar certo, tem que estar tudo parado. E dá para imaginar que um hospital não fecha. Então, a todo momento passava pessoas que atrapalhavam essa medida. Então, a gente conseguiu mapear uma parte, mas não ficou muito bom. Nós vamos voltar lá amanhã, inclusive, para fazer o mapeamento, para terminar de fato todo o mapeamento do andar. Mas não é tão simples quanto parece, não é tão fácil. Não é só passar com o sensor, tem que tomar um grande cuidado. Né? É bem complicado, realmente. Bom, fechando o robô titular, se tiver alguma dúvida, você também pode perguntar, ou posso seguir. Do robô hospitalar, além da diferença estética e das rodas, eu não entendi muito bem as diferenças entre aquelas duas versões que você mostrou na parte 2. Tá, essa aqui, né? Isso. Olha, a grande diferença foi que é um problema grande, na verdade. Tem 4 rodas. Você consegue perceber que essas rodas são fixas. Então não é como se fosse um carro. Um carro tem o volante, né? Ele consegue dobrar as rodas. Esse robô não tem essa direção. Então fica sério, muito difícil conseguir controlar a posição onde ele está indo quando é 4 rodas. Fica muito mais complicado. Então, pensando na ideia do hoverboard, é muito mais simples usar 2 rodas só. Então, essa é a principal mudança na movimentação. Depois, eles deixaram ele maior. É que não tem nenhuma comparação aí na foto, mas esse robô da esquerda é significativamente menor que o robô da direita. Para ninguém esquecer de ver, eu sei que parece bizarro, mas ninguém pode bater nisso. Então, para garantir, a gente faz ele um pouquinho mais alto do que esse da versão 1. E além disso, a gente adicionou câmeras, a gente adicionou sensores a laser, aqui são sensores ultrassônicos, na V2 são sensores a laser.
adicionaram capa de sensor RFID, então com o cartão do HU, o funcionário vai conseguir bater o cartão e abrir a porta. E além disso, acredito que mudaram alguns modos, né, devido a essas mudanças. Inclusive, iluminação. Foi adicionado LEDs de iluminação. Então, pelo que eu entendi, o sensor a laser seria melhor que o ultrassônico, nesse sentido. Significativamente. Aqui, na parte da computação, a gente tem uma foto da simulação que eu coloquei. Essa foto, tá vendo esses cones aqui? Esses cones são gerados pelo sensor a laser, coisa que não daria para fazer com o sensor ultrassônico. O range é muito pequeno. O sensor a laser é bem melhor para isso. Então, a gente optou por usar um sensor que é bem mais caro, mas melhor. Parece um bom investimento. Beleza, então, passando agora para o GoldBot, que é a automação da farmácia. Então, começando que nem o do robô hospitalar, vou explicar um pouco do porquê do projeto. Nós visitamos o HU e nós vimos a farmácia deles. Basicamente é uma grande sala, onde tem muito remédio e muita gente o dia inteiro selecionando e guardando remédio. Pensa que um hospital tem, não sei, 500 pacientes. Então, todos os pacientes vão tomar no mínimo um remédio por dia, é bem razoável assumir isso. Em média, talvez até 2. Então, 1.000 remédios, 1.000 comprimidos por dia. Provavelmente mais, porque tem pacientes mais críticos. Tem de UTI, toma mais, enfim. São muitos remédios que precisam ser selecionados. Por dia, 4 pessoas durante 5 horas, todos os dias, 4 pessoas durante 5 horas, ficam selecionando esses remédios para mandar as receitas. Então, a pessoa fica lá separando os remédios para conseguir mandar para o João tomar, e ela separa num saquinho tudo certinho. Coisa que, ela é uma farmacêutica, ela é um enfermeiro. Ela poderia estar cuidando de um paciente. Então, o propósito do projeto é liberar esse profissional de saúde para ele conseguir, de fato, exercer a profissão dele. Porque aquilo que ele está fazendo não é nobre, não é digno de um farmacêutico ou um enfermeiro fazer. Então, para isso, a proposta seria automatizar esse processo de selecionar os remédios para conseguir liberar o profissional de saúde para cuidar de pacientes. Então, como sempre, nosso foco é curar uma dor, sarar uma dor do profissional da saúde. Sempre. A gente está lá para resolver esses problemas. E como que a gente vai fazer isso? Essa é a nossa motivação, o porquê do projeto e como que a gente pretende fazer isso. Usando um esquema de movimentação, então, num plano XZ, a gente consegue movimentar esse carrinho em qualquer uma das posições, e através de uma bomba de vácuo e um atuador linear, como vocês conseguem ver na imagem, ele se estende, faz a sucção do envelope, retrai e vai e leva o envelope até uma caixinha, onde essa caixinha vai ser destinada ao João, por exemplo. Então, é assim que foi a proposta inicial de resolver o problema, e foi assim que a gente conseguiu desenvolver o nosso primeiro protótipo. Agora, novamente, vou dar a passeada entre todas as áreas e mostrar o que a gente fez nesse projeto, qual é o dia a dia nesse projeto. Então, como sempre, na eletrônica, a gente tem que cuidar dos módulos eletrônicos. Então, nesse caso, olha, nessa imagem a gente não consegue ver bem, a gente vai mostrar melhor na mecânica, mas isso tem 3 motores, 3 encoders, 4 chaves de fim de curso, enfim, poderia continuar falando, mas são muitos e muitos componentes. Para controlar todos esses componentes, a gente precisa fazer isso de maneira organizada, e para isso a gente usou, novamente, um módulo eletrônico, uma PCB. Então a gente consegue ver aqui, vamos ver, encoder em X, end-stop em X, então tudo isso aqui a gente coloca já para ajudar também o pessoal da mecânica a montar, que é fazer uma coisa que a gente consiga entender, qualquer um do projeto consiga entender, né? Fazer isso de maneira organizada. Além disso, a eletrônica é responsável por fazer os testes. Então, uma das preocupações que a gente teve era se essa bomba de vácuo era de fato rápida no começo. Então, a gente comprou uma bomba de vácuo, comprou o tubo, comprou a ventosa para a eletrônica testar. Como a gente pode ver, é quase instantâneo. Foi um grande sucesso, a gente ficou feliz. Isso quer dizer que a ideia foi validada. O importante é entender que
A eletrônica tem sempre aí para fazer os módulos, mas ela também tem que validar as ideias, os componentes. Então, além do além da bomba de vácuo, ela também deveria testar o atuador linear. Como vocês podem ver, a gente já testou os dois juntos, então funcionou, né? Pegou de fato o envelope, funcionou direitinho. E esse é o dia a dia do pessoal que está lá na eletrônica, né? Fazendo esses testes. Na mecânica, novamente, a gente tem a nossa modelagem 3D, então a gente também tem um CAD onde a gente coloca tudo, e agora dá para ver melhor, os 3 motores, os 3 encoders, uma bomba de vácuo, um atuador linear, ponte H, então é muita coisa, né? É bastante coisa mesmo. E a gente tem um apreço de colocar tudo isso no CAD para a gente conseguir validar todas as ideias. Então é importante também entender que, como no robô hospitalar, a gente tem o objetivo de entregar de fato o robô. Nesse caso, a gente precisa entregar a automação. Então a gente montou, a gente não só modelou nesse período de tempo, a gente montou e fabricou todo o esquema de movimentação. Também modelou e fabricou o nosso eixo Y com a nossa impressora 3D. E na computação, que vem meio que o resultado de todas as áreas, né? A computação pega a estrutura feita pela mecânica e o circuito desenvolvido pela eletrônica e testa tudo, né? Faz isso ser inteligente. Então, parte essencial do nosso projeto, que é uma diferença grande, gostaria de ressaltar, é que a maioria dos esquemas de que a gente percebeu, nos mecanismos de movimentação em XY, como as CNCs, usam motores de passo. O motor de passo, você manda ele dar 30 passos, ele gira 30 passos. O motor DC, não. Você tem que controlar ele. Então é um pouco mais difícil. E a gente optou por usar motores DC, para ser mais rápido. Então, para isso, a computação teve que desenvolver um controle PID. É um algoritmo de controle que quem faz mecatrônica, eletrônica, elétrica, vai conhecer, até mecânica talvez. Então, o pessoal da computação desenvolveu esse algoritmo de controle, e como vocês podem ver na imagem, tem os primeiros testes. Inclusive, foi eu que fiz esse teste no dia. Como sempre, começa ridículo, né? Não é nada. Mas a gente vai validando algumas ideias, e isso vai construindo uma coisa bem bacana. Então, começou assim, um pedaço de ferro, um perfil de alumínio, e o motor, e a gente testando. Vamos ver esse algoritmo. Depois, com a estrutura feita, né, a estrutura da mecânica feita, o pessoal da eletrônica fez todo o cabeamento, beleza, vamos testar de fato no robô. Então aqui a gente tem um vídeo onde mostra que o algoritmo ficou funcional. Ele vai na posição, você manda e ele vai com uma precisão bem razoável. Então a computação ela tem esse papel, né, de juntar da parte da eletrônica e juntar o trabalho da mecânica, né, concretizar tudo isso. Então aqui a gente tem o controle do algoritmo rodando, mas ele ainda não está pegando o remédio. Ele já se mexe, mas falta ele apanhar o remédio. E foi o que a gente fez na semana passada. Não, na verdade foi essa semana, foi na segunda, no próprio feriado. A gente fez a primeira captura de um remédio, de um envelope. Então nesse vídeo, que é um pouquinho longo, a gente consegue ver que, apesar de peço perdão pela bagunça que está aí e a total gambiarra que eu usei, mas o importante é, o robô está pegando o envelope. A gente conseguiu validar essa ideia. E é importante ressaltar que esse não vai ser o robô final. Ele é muito pequenininho. Tem pouco acabamento, como a gente consegue ver, tem todos os cabos, fios soltos. Mas esse não é a nossa versão final. A gente só estava desenvolvendo algum mecanismo que seja validável, né? Então, com pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, inclusive, a gente conseguiu construir tudo isso e validou todos os algoritmos, toda a ideia que a gente teve. E agora, dado que foi essa semana ainda que a gente realizou a primeira captura, a gente vai para uma nova fase, onde o pessoal da mecânica vai montar uma movimentação de 1 metro, 1,5 metro por 1,5 metro, certo? Esse é um protótipo de 50 por 50, bem pequenininho, certo? É bem pequeno mesmo. E agora, com um protótipo maior, a gente vai se aproximar mais do objetivo final, que é uma máquina gigantesca. Eu tava meio surpreso assim pelo tamanho, eu até imaginei que tivessem várias máquinas dessas devido à quantidade de medicamentos, né? Ou tava pensando se ia ser algo grande também. Legal, vai ser 1,5 metro por 1,5 metro, isso é bem grande, realmente. Vai ser um armário, vai ser um armário. A gente gosta de falar que é uma vending machine de remédio, sabe?
aquela parada de pegar uns salgadinhos, pegar lata de Coca-Cola. Faz sentido, faz sentido. A gente faz essa analogia porque realmente vai ser um armário gigante que vai fazer barulho para pegar os remédios e vai selecionar as coisas. Mas, enfim, esse é o estágio que a gente está e esse é mais ou menos o dia a dia do pessoal da automação. Agora, né, nosso último projeto, que é o cicloergômetro, que a gente chama de reabilitação inteligente. Então, novamente, começar com uma contextualização. Por que é um cicloergômetro? No Covid-19, acontece que muitas pessoas foram entubadas e internadas. Isso muitas pessoas sabem, deve ter familiares, né, que tiveram que ter sido internados ou entubados devido ao Covid. Isso já acontecia antes com outras doenças, tuberculose e várias outras coisas, mas com a Covid cresceu muito o número de intubações e internações. E acontece que um paciente que ele fica parado por uma semana, internado por uma semana, ele não consegue levantar e andar no final desse período. Então é muito importante ter um processo de reabilitação. Então, o que acontece? O paciente, ele, além de ter que passar pelo período de internação, ele beleza, tá saudável, sarou da doença que fez ele ser internado, ele tem que passar por um processo lento e doloroso de reabilitação. Então a proposta, como sempre, do grupo era atuar nesse problema, melhorando a eficiência. Como? Vamos desenvolver um equipamento onde a pessoa deitada consegue realizar o exercício, a reabilitação. Então, o que acontece? Qual a grande diferença? Um paciente que antes ficava 15 dias, 30 dias, 40 dias no hospital, agora vai ficar metade do tempo, talvez. Um terço a menos. Ele ficava um mês, agora ele vai ficar 20 dias. Isso melhora muito. Então, o fato da pessoa estar se exercitando diminui muito a perda de massa muscular e, consequentemente, melhora, aumenta a velocidade do processo de reabilitação. Então, a proposta é melhorar o processo de reabilitação. E a gente tem que imaginar que o hospital, essa questão de tempo é essencial. Não tinha mais leito para outras pessoas. Então, se essas pessoas tivessem sarado mais rápido, feito a reabilitação mais rápido, o hospital poderia receber mais pacientes, entende? Então, é um problema de verdade, né? É um problema real que os pacientes de reabilitação sofrem e que a gente está se propondo a resolver. O funcionamento. Então, como eu disse, ele vai poder realizar o exercício deitado. Então, o paciente, mesmo estando deitado e debilitado, vai conseguir realizar. Como? Através de um motor. Esse motor, ele vai realizar a assistência do movimento, então é um paciente que está muito debilitado mesmo, não está saudável. O motor vai girar a favor do movimento. Então, a pessoa vai continuar se movimentando, mas com uma ajudinha do motor. Imagina que ele já está quase no final do processo de reabilitação. Então, o motor vai realizar a resistência do movimento, quase como se fosse um aparelho de academia, onde a pessoa realmente está fazendo força. Né? Claro, uma intensidade bem menor de reabilitação, mas faz parte do processo. Então, a gente vai abranger o espectro todo de paciente, até do paciente que está acamado, debilitado, até do paciente que está quase terminando sua reabilitação. Então, através de um sistema de um microcontrolador, um módulo eletrônico, a gente vai fazer essa percepção do movimento do paciente para conseguir decidir se vai ajudar ou se vai resistir. Certo? Conseguiu entender? É que essa parte é bem complicada. Eu acho que deu para entender, sim. De forma geral, vocês vão assistir o movimento do paciente. Principalmente isso. Principalmente. Então, é claro, se mantendo a ergonomia. E agora, fazendo aquele tour, começando pela eletrônica, esse é um trabalho um pouquinho mais diferente, um projeto que não tem muita eletrônica, assim. Não é como se fosse, eu vou fazer uma plaquinha no Altium e boa. Você tem que desenvolver um circuito que consiga realizar essa resistência. Então, é um pouco complicado, a gente já testou bastante coisa, mas a vertente que a gente tem hoje é, através de um sinal PWM, conseguir transformar, primeiro, a gente vai usar o motor DC que a gente usa para assistir o movimento como um gerador, como se fosse uma pilha. Então, a pessoa é a pilha. E através dessa ideia de usar o motor como gerador,
a gente vai controlar a resistência através da potência dissipada. É bem complexo, é bem confuso de explicar, mas assim, está dando bastante trabalho, inclusive, mas é realmente um trabalho de pesquisa, onde, a gente monta, tá aí as fotos, né? A gente já testou motor trifásico, deu muito trabalho, a gente está tentando agora com o motor DC, está tendo alguns avanços, mas ainda está dando bastante trabalho, então, realmente, nesse caso, no ciclogômetro, está sendo um trabalho bem desafiador no quesito de pesquisa. A gente está realmente desenvolvendo aqui um circuito, então é um pouco mais complexo. E, pessoalmente, eu acho mais interessante. Então, aqui tem até uma imagem, né, da nossa participante, Letícia Kaori, que ela realmente pega o osciloscópio, tenta entender o que está acontecendo para ver se vai dar resistência ou não. Então, é de fato um trabalho que está sendo bem complexo. Na mecânica, como sempre, a gente usa a modelagem 3D. E eu coloquei essa imagem da V1 só para mostrar como começou rústico, que, cara, no começo, vamos tentar validar essa ideia aqui do motor gerador. A gente desenvolve uma coisinha que dá para ser impressa, basicamente. A gente vai fazendo essas gambiarras pequenininhas para conseguir validar ideias para no final chegar nessa versão 2. Nessa versão 2, que está muito mais completa, né? Já com leito, simulando a situação real. Então, é importante ressaltar que tudo começa bem simples. E além da parte, de fato, da movimentação do pedal, tem um detalhe muito sutil que as pessoas não param para pensar. Eu mesmo não pensei. Foi a profissional, a Alexandra, a doutora Alexandra, a responsável pela parte de reabilitação, que me falou que o paciente que está debilitado, ele não consegue nem sustentar o peso da própria perna. Então, como ele vai manter a perna dele, sabe, retinha? O que me garante que ela não vai abrir e vai esparramar, assim, pela cama? Então, para isso, a gente tem que também desenvolver toda uma botinha, como se fosse, para conseguir segurar essa perna da pessoa e a pessoa fazer o movimento de maneira segura. Porque essas pessoas não têm força nenhuma, quase. A gente tem que considerar que a gente quer pegar todo o espectro dos pacientes. Então, para isso, a gente tem que considerar que a pessoa está bem debilitada. Então, para isso, uma das soluções que a gente está desenvolvendo, já está um estágio mais desenvolvido que essa foto, mas é essas botinhas ajustáveis para o paciente. E eu gostaria de agradecer, antes de finalizar, aos nossos parceiros, né? Primeiramente, principalmente o Intec, que foi quem abriu as portas para os desafios da saúde, em o nosso contato que nos ajuda a permanecer lá no HU, ter presença lá. Então, muito obrigado, Intec, por todas as oportunidades. Muito obrigado ao HU como estrutura, como um todo, todos os colaboradores. Então, todas as pessoas que a gente visitou, as enfermeiras que nos orientaram, nos explicaram como as coisas funcionavam. Então, um agradecimento a toda a equipe do HU. Além disso, temos nossos patrocinadores, que é o Amigos da Poli, são sempre com o dinheiro deles que a gente conseguiu fazer todos os nossos projetos. Então, tudo que vocês viram hoje foram feitos com o dinheiro dos Amigos da Poli. Então, muito obrigado, Amigos da Poli, e obrigado à Universidade de São Paulo, a Escola Politécnica da USP, que proporcionou toda essa estrutura e os professores para a gente conseguir fazer esse projeto. E muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Vu, pelo convite. E a apresentação foi isso. Fico aberto aqui para discussões de dúvidas. Eu tenho duas perguntas, basicamente. A primeira é que antes o projeto funcionava como uma IC, como uma iniciação científica. E agora que virou um grupo de extensão, ainda vão continuar como IC ou só grupo de extensão? Certo. Então, o que acontece? A gente ainda é um grupo de pesquisa. Porque eu mesmo estou cadastrado, né, como iniciação científica no edital da PUB, por exemplo. Então, eu sou um aluno de iniciação científica. Isso não me impede de estar como um grupo de extensão e a gente pretende manter isso até então. Até porque professores como o professor Leopoldo e o professor Oswaldo, que são nossos orientadores, eu acho muito difícil que eles simplesmente parem de fazer projetos depois desses 3. Eu acredito que eles querem dar continuidade e para isso pode ser até que eles usem pessoas que entrem na Zima para fazer esse projeto, né? Então, acredito que essa questão de ser iniciação científica ou não, basicamente uma coisa não interfere com a outra e até então a gente ainda é um grupo de pesquisa, mas agora como um grupo de extensão, com integrantes que fazem pesquisa.
muito bacana, realmente. A última pergunta eu acredito que muita gente deva fazer, e ela é tipo, o robô ele vai subir escada, ou ele vai pegar elevador, ou vai ficar É, saindo um andar? isso é uma pergunta que realmente, cara, principalmente nos hospitais fazem, né? É que o seguinte, o robô consegue pegar o elevador? Consegue. Isso não seria muito difícil. O problema é que ele consegue fazer isso no hospital no Sírio-Libanês. Ele não consegue fazer isso no HU, porque o HU ele não tem a estrutura, um elevador conectado ao Wi-Fi, sabe? Ele não teria estrutura para conseguir fazer com que o robô faça isso. Então, atualmente ele vai se manter em um andar, mas não seria muito difícil fazer com que ele suba ou desça uma escada. Uma escada não, um elevador, uma escada não dá, né? Ele tem rodas. É, realmente. Ah, muito bacana, realmente. Quem sabe no futuro, né? Quando É, quem sabe der. no futuro, em outro hospital. Bom, achei muito bacana, deu pra entender bastante. É um grupo de extensão novo e já tem bastante projeto, pelo que a gente tá vendo. E eu acho que é isso. Tem outros vários vídeos aqui também de outras equipes, como a Polibilhagem, Polyracing e Equipe Baja. Caso vocês queiram ver, vai estar tudo na playlist, inclusive essa live aqui. Então assistam, é muito interessante. E é isso. Até a próxima edição do Mecatrônica em Ação. Valeu, galera. Obrigado pela oportunidade. Pet Mecatrônica. Valeu.